A quarta sessão ordinária do ano também foi no dia 12 de fevereiro. 2 debates centrais movimentaram os parlamentares: a votação das leis orçamentárias para 2015 e os projetos de lei sobre taxistas do vereador professor Samuel Vasconcelos, líder do governo. Os projetos criaram um debate com o Edmilson Americano, vice-líder do Executivo. Americano falou sobre o aumento que conseguiu para os taxistas e disse que sempre foi a favor dos debates nas sessões. Senhor presidente e demais vereadores, é oportuno dizer aqui nesta casa que houve um certo debate acalorado e ao qual a mídia inclusive deu ampla cobertura e que vem causando uma insegurança na categoria dos taxistas. Primeiramente, é importante dizer que não tem nenhum racha entre o vereador Americano e o vereador Samuel Vasconcelos. Temos opiniões diferentes, cada qual com a sua opinião. Também não posso deixar dizer que feliz eu não fico, né? Seria uma hipocrisia de uma área ao qual eu sempre lutei e continuo lutando, e com tantas conquistas nós já tivemos para a categoria dos taxistas, seja eles da cidade, sejam eles do aeroporto. Como, por exemplo, recentemente, graças ao empenho do prefeito Almeida, conseguimos um reajuste de tarifa de 9,32% nesse último ano, abarcando não só a inflação, o IPCA, como abarcando perdas que nós vimos ao longo dos anos e que o próprio prefeito Almeida, como representante talvez maior do PT aqui em Guarulhos, sempre lutou para isso, que o trabalhador tem que ter o seu ganho necessário e pelo menos repor a inflação. Tanto é que, enquanto nós conseguimos aqui, nos últimos 4 anos, quase 50% de reajuste, São Paulo deu apenas 7,8% de reajuste em média. Então é inegável o trabalho do vereador Americano, como também nós conseguimos mandar 80 carros da cidade para o aeroporto, como nós conseguimos os agregados, como nós conseguimos isenção de ISS para as cooperativas, que está aqui o presidente Alexander, que sabe que foi uma economia muito grande para a cooperativa, o qual ele preside. Então é inegável isso, e também com apoio principalmente do prefeito Almeida. Agora, nós temos que deixar claro que na última sessão fui acusado de fazer manobra e esvaziar o plenário. Eu peço para qualquer um colega aqui desta casa, 34 vereadores, que suba aqui e fale que o Americano pediu para alguém esvaziar a sessão. Nenhum, professor Jesus. O que eu só queria discutir naquele momento é que eu queria que a votação fosse nominal em cada projeto. Porque eu entendo que vários dos projetos são prejudiciais à categoria, que vários dos projetos não teve a conversa com o sindicato dos taxistas, que é o representante maior, o qual o Partido dos Trabalhadores sempre defendeu o sindicato forte. Inclusive, eu vou enumerar, por exemplo, do Barra 3, chamado Barra 3, Gilvan, já trabalhou comigo, Gilvan é um grande vereador, sabe, acompanhou algumas dessas lutas. O Barra 3, projeto que existe aqui, todos nós sabemos que quando o vereador tem um projeto que versa sobre o assunto, não adianta o outro vereador entrar com o projeto, quem tem a prioridade é ele. Além do que, sem falar, e aí eu vou tomar cuidado com a palavra, para não aparecer agressiva, falta até um pouco de ética nesse sentido. Vereador da categoria tem um projeto que versa sobre o assunto, eu acho que não tem sentido o outro vereador apresentar o mesmo projeto, mesmo porque eu já tive ideias atrasadas e quando eu já vi o vereador com um determinado projeto, eu recuei. Ainda assim, este projeto, quando eu coloquei, era um outro momento, era um momento que não estavam indo os táxis para o aeroporto, era um momento
que a gente se discutia a possibilidade, e o Robson, presidente do sindicato, e várias lideranças taxistas pediram para aquele momento para nós não colocarmos em votação, mesmo porque o Robson é presidente tanto dos táxis do aeroporto, como os táxis do Secap, como os táxis da Cooper Guarulhos, da Guarulig Táxi, do ponto dos hotéis. E aí ele falou: americano, agora que nós estamos entrando no entendimento que pode ir mais carros para o aeroporto, você vai querer colocar barra 3? Eu falei: então vamos discutir com a categoria. E por isso o vereador americano não fez nenhum movimento maior para se colocar em votação. E aí também nós temos a absurda cobrança adicional de 50% na tarifa. Ora pessoal, quem sabe, quem é taxista como eu, há quase 30 anos, sabe que a rua já tem 50% de adicional? Foi infeliz porque já tem. E o aeroporto não quer os 50%. Nós não queremos onerar o passageiro em mais 50%. A tarifa que, graças a Deus, o prefeito Almeida vem todo ano dando para os taxistas, ela é justa. Professor Samuel Vasconcelos, do PT, respondeu ao vereador americano. Ele disse que não há nenhuma divergência entre os dois. Segundo Samuel, ele só criou os projetos porque foi procurado por taxistas que pediram as medidas. E vou na mesma linha do vereador americano, que não há nenhuma divergência da questão governamental entre este vereador e o vereador americano. O que acontece é que eu estou aqui com um projeto de lei 032 de 2010, e nas pesquisas que nós fizemos, inclusive já falei para o vereador americano, nas pesquisas que nós fizemos, não aparece como um projeto voltado aos taxistas e que criava a figura do terceiro motorista. Porque aqui apenas aparece enquanto uma emenda, e na pesquisa não apareceu. E foi apresentado em 2010, vereador americano foi o presidente da Comissão de Trânsito e Transporte, 2011 e 2012, 2013 eu assumi a Comissão de Trânsito e Transporte. E como presidente da Comissão de Trânsito e Transporte, por diversas vezes, deixar muito claro que, assim como muitos vereadores e vereadoras nesta casa, eu sou um vereador, ou estou vereador, porque eu sou professor e assistente social, estou vereador. Vereador não é profissão, vereador é um cargo, é uma oportunidade para servir a cidade. E como presidente da Comissão de Trânsito e Transporte, eu fui procurado, é bom que se diga isso, eu nunca fui nos pontos dos táxis, eu nunca fui no sindicato, nem nas cooperativas, atrás de demandas. Se este vereador apresentou alguns projetos relacionados à categoria dos taxistas, assim como apresentei relacionado aos idosos, às crianças, aos adolescentes, porque estou um vereador que trabalha e que tem projetos apresentados. Em 2 anos, apresentamos 42 projetos, dos quais 6 já são leis no município. E aí, alguns taxistas, inclusive deles aqui presente, me procuraram. E como vereador, representante de toda a cidade, não de uma categoria, eu não poderia dizer para os vereadores que não ia apresentar esse ou aquele projeto relacionado à categoria. Por quê? Nós estamos recheados de exemplos. Cadê o Ramos da padaria? Nós estamos recheados de exemplos, professor Rômulo. Estamos recheados de exemplos de vereadores que, mesmo não sendo do segmento do outro, apresenta projetos. Por quê? Porque eu entendo que o vereador, ele não tem um curral, ele não é dono de uma categoria, ele é um representante que tem um peso maior naquela categoria, mas ele não pode, em forma alguma,
ficar fechado aquela categoria. Então, por isso, em discussão com alguns taxistas, tenho fotos, tenho mensagens de Facebook, porque eu publico a minha agenda de trabalho todos os dias, desde o meu primeiro dia de mandato. Eu tenho um conselho de mandato que se reúne toda última quarta-feira de cada mês para discutir os projetos e as nossas ações. E aí eu tenho um farto material que provam que taxistas me procuraram apresentando algumas demandas. Sinceramente, meus senhores, com toda a admiração que eu tenho pelo vereador americano, mas não seria ético com quem me procurou dizer, olha, me desculpem, mas a categoria tem um representante, procurem o vereador americano. Então, por isso, apresentei os projetos, acho salutar, porque abre o debate sobre a categoria. O debate fez com que os outros vereadores, como o Novinho Brasil, do PTN, questionassem o trâmite dos projetos no Legislativo. Senhor presidente, gostaria de saber de Vossa Excelência se é possível Vossa Excelência informar, apesar que Vossa Excelência está recém-assumido na presidência, qual será o critério, ou se existe um critério, ou se vai existir na sua gestão, para vinda de projeto de vereador à pauta, senhor presidente. Gostaria de saber se o senhor já consultou a assessoria, se tem condições de informar. Vereador, os projetos só poderão estar na pauta quando tiver parecer. Aí acho que depende das comissões. Ok, para concluir minha questão de ordem, senhor presidente. Ok, quando tiver parecer, mas daí eu gostaria de questionar, nesse caso, os presidentes de comissões. Então, eles teriam que responder como é que funciona. Por quê, senhor presidente? Acabei de assistir aqui a discussão dos dois vereadores e é salutar da questão do projeto, que vem com rapidez para a pauta de alguns vereadores, de outros vereadores. Chega a atravessar anos. O que eu queria saber é isso, que os presidentes de comissões cheguem para o presidente da casa e diga qual é a diferença do projeto do vereador A para o vereador B. É isso que eu quero saber. Se o vereador A, ele tem o seu projeto na pauta com 30 dias de protocolado, o vereador B, C ou D, ou do baixo clero, para ser bem claro, ele fica um ano e meio, 2 anos, ou até esquecido o seu projeto. Porque aqui tem também os vereadores do baixo clero, tem gente que não gosta que fale isso, eu sou desse grupo do baixo clero, que fica aí 1 ano, 2 anos, sem o projeto vir para a pauta, depois de protocolado, e cai até no esquecimento. Então, eu gostaria que Vossa Excelência questionasse ou convocasse esses presidentes de comissões, que eles esclarecessem qual é o problema. Integrante da Comissão de Constituição e Justiça, Dr. Laércio Sandes, do PMN, disse que a meta para o biênio 2015-2016 é acelerar a análise dos projetos de lei que se encontram parados. Como membro da Comissão de Constituição e Justiça, que fomos questionados pelo colega vereador Novinho Brasil, vereador, da nossa parte, nós tivemos a primeira reunião na última terça-feira. O colega Eduardo Barreto, que preside a comissão, poderá também explanar sobre a questão. E nós estamos decidindo o seguinte: nós vamos deliberar os projetos na comissão de forma uniforme, de forma justa com todos os vereadores, e dando preferência, inclusive, para projetos antigos. Nós temos projeto que é anterior à nossa legislatura, que ainda não foi apreciado pela comissão. Se o senhor perguntar por quê, não sei dizer, e também não interessa para a gente que agora recentemente assumiu. Eu uso como exemplo, e deixei acontecer isso, com relação a este vereador. Eu tenho apresentado quase 20 projetos de lei. O ano passado não teve nenhum projeto da minha autoria pautado para votação nessa casa. Eu questionei aqui uma oportunidade, pediram para a gente apresentar alguns projetos que a gente achava relevante. Não fiz isso porque eu entendo que todos os projetos que eu apresentar, sem distinção, eu entendo que tem relevância. Então eu acho que cabe à Comissão de Constituição e Justiça e às demais comissões dar um tratamento uniforme. E não como aconteceu nesse tempo recente, nós temos colegas vereadores aí que tem uma produção de 50%. E outros com 0%. Será que é justo isso? Eu acredito que não. Então, o nosso propósito nesse biênio é buscar reduzir a quantidade de projetos que nós temos lá e trazer a uniformidade, a justiça para com todos.
Outro debate que agitou o plenário na 4ª sessão ordinária foi sobre o orçamento para 2015. 3 projetos de lei com a matéria orçamentária foram parcialmente vetados pelo prefeito. Senhor presidente, demais vereadores, faço aqui coro com o vereador Laércio Santos. Na realidade, eu não entendi porque o prefeito Almeida vetou esse projeto. Como eu disse no início, no Pinga Fogo, na realidade, o prefeito Almeida, ele devia passar ainda o valor do Fundeb para essa casa, que não está sendo passado. Então, agora, além disso, o prefeito Almeida, vereador Vitor, ele veta esse valor que vai ficar inviável para poder fazer a administração dessa casa. Hoje, nós estamos numa situação muito constrangedora. Essa casa votou esse ano, vereadores, pro aumento de mais 3 cadeiras de vereadores. Aumento de cadeira essas que a gente tem que se adequar de acordo com a cidade que está crescendo com o IBGE. Então, na realidade, não tem condições, da cidade estar crescendo cada vez mais, desenvolvendo o vereador Heleno, a cidade com mais de 400 bairros, e essa casa, timidamente, tem estruturas. Hoje, um elevador. Hoje, essa casa tem 2 estacionamentos, que são tímidos. E não estou falando só disso. Na realidade, nós temos um compromisso com a folha de pagamento e nós temos que cumprir não só com os funcionários dessa casa que são concursados, mas como os comissionados, como os vereadores e como toda a estrutura, E a lei de responsabilidade fiscal. Como que nós vamos efetuar os pagamentos para todos esses funcionários? Como nós vamos fazer o pagamento de todas as contas para pagar as despesas das contas, o operacional? Então, senhor presidente, peço aqui para os vereadores, para que a gente realmente derrube esse veto, porque o prefeito, eu não sei se algum auxiliar dele, alguma secretaria, alguém disse para ele fazer isso, e não tirar de alguma outra secretaria que dá mais dinheiro. Senhor presidente, vereador Heleno, o prefeito Almeida, ele aumentou em milhões a Secretaria de Transportes. Deveria também, pelo projeto de dezembro, aumentar em muitos outros milhões a Proguaru, que passa por dificuldades. A Secretaria de Esportes, hoje ela está morando de favor, ou está trabalhando de favor no primeiro andar da Secretaria de Educação. Não tem nem prédio para poder trabalhar. Agora, senhor presidente, vim dizer que tirar da Câmara Municipal, onde os 34 vereadores que fazem a fiscalização de tantos contratos, de mais de 126 escolas, não lembro nem o número de creches, não sei o número também de postos de saúde, de unidades básicas de saúde, de hospitais, de secretarias, são 34 secretarias, fora as coordenadorias, fora as regionais. É difícil. Senhor presidente, recentemente eu peguei um processo, senhor presidente, e esse processo tinha simplesmente 33 mil folhas. 33 mil folhas. Um processo da prefeitura, vereador Vitor, um processo. Agora, como que nós vamos ter estrutura? Daqui a pouco nós vamos ter que mandar funcionário concursado embora, que é contra a lei. Vamos mandar comissionados embora. É um absurdo. Então, o prefeito Almeida, eu não vi ele mandar ninguém embora até agora. Na realidade, ele fez um acordo com o Ministério Público e acabou reduzindo o seu quadro. Agora, pegar e vetar o valor da passagem para a Câmara, isso é absurdo. Os 3 projetos tiveram veto derrubado, mas o vereador professor Rômulo Ornelas, que votou favorável à manutenção do veto em um deles, mostrou-se contrário à medida. Senhor presidente, eu acho que para esclarecer bem a população que está nos assistindo em casa sobre essa questão do veto do prefeito aos valores repassados do Fundef aqui para essa casa. Eu vou votar favorável ao veto do prefeito, por entender que pode ser legal, mas é imoral. E vou justificar da seguinte maneira. Essa casa, no final do ano passado, votou aumentando a quantidade de cadeira, aumentando a quantidade de gasto aqui.
Então, está querendo mais recurso do Legislativo, do Executivo. Quer dizer, é legal. Pô, mas é legal. O dia do Fundef é dia da educação. Investir na educação do município. Eu posso até estar desafinando aqui com a maioria dos vereadores. Mas existe uma questão de princípio, que eu me posicionei contrário ao aumento de 34 para 37 vereadores, que eu justificava, pelo menos nas reuniões com os vereadores, justificava que era um aumento de receita sem uma aparente justificativa, sendo que o que o país precisa de uma reforma política mais ampla. Agora, tirar recursos do Fundef e colocar aqui na Câmara, inclusive eu acho que é legal, mas nós temos que entender da situação que próprios vereadores que me antecedeu falou que está difícil, tal, que vai demitir funcionário, mas é imoral, é essa a questão, entendeu? Eu acho que a população que nos assiste em casa, a população, cidadão comum, talvez ele não consiga entender esse debate aqui e achar que está tudo certo, o prefeito está errado em inventar um projeto que está mandando mais recursos para essa casa. Então é um debate que eu tenho o direito de fazer esse debate, né? Eu posso estar errado, mas eu tenho o direito de levantar essa questão.